Você já teve um sentimento de impotência vendo pessoas serem exatamente o que tu queria ser, fazendo o que tu quer fazer, como se elas tivessem oportunidades, você não, como se sempre fosse mais fácil para os outros do que para você. Hoje a gente vai mudar isso. Muito prazer, o meu nome é Rafaela, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre uma das coisas que mudou a percepção da minha vida, algo que foi quase como uma reviravolta. E tudo baseado no que eu vivi. Então hoje eu vim te falar o segredo para se tornar exatamente a pessoa que tu quer ser, atrair consequentemente as coisas que tu sempre quis, e é muito mais fácil do que tu pensa. Muitas vezes a gente tem a mania de se comparar com pessoas que a gente vê na internet. Isso é uma coisa super normal, mas também é uma das piores formas de autossabotagem já identificadas. Tu tá basicamente se comparando a tua realidade, que tu tem noção de que ela existe, com a realidade que tu supõe que é da outra pessoa, porque muitas vezes é da rede social. Então a gente sabe que rede social dificilmente a gente vai postar os nossos piores momentos, os perrengues, a gente não posta, dificilmente acontece. Por exemplo, essa pessoa super influente que tu acha atraente, que tu gostaria de ser que nem ela, tu nunca vai ver ela passando trabalho. E se ela passar o trabalho, ela vai romantizar isso de alguma forma. O famoso perrengue chique. Mas assim, esse tipo de pessoa que a gente vem a se comparar, né? Que tem essa questão de, ai, por que ela tem ou não tem? Muitas vezes, quando tu te faz essa pergunta, tu começa a achar desculpas ou justificativas para que essa pessoa tenha o que tu não tem. Aí ela tem mais dinheiro que eu, ela teve oportunidades melhores, ela tem um pai com nome, então provavelmente essa pessoa ela pode ter acesso a todos os lugares. Só que isso, às vezes, parar pra pensar, vocês não são tão diferentes. Só que ela tem uma coisinha que talvez falte em ti. E a partir do momento que tu descobrir que isso falta em ti e tu começar a trabalhar isso, tu pode tranquilamente se tornar esta pessoa. Porque assim, muitas vezes essa pessoa pode ter o dinheiro, pode ter uma família com nome, pode ter oportunidades totalmente diferentes, pode estar morando num lugar que talvez favoreça. Só que tu para pra pensar que talvez não seja só isso, talvez seja autoconfiança. Se fosse por isso, pensa comigo, se fosse por isso, somente por a pessoa ter nome, somente pela pessoa ter mais dinheiro, teria pessoas que estariam saindo de periferias, teria pessoas que estariam dando uma vida melhor para a família, que nunca teve nada abundante financeiramente, se sucedendo na vida e tendo conhecimento. Porque se isso fosse um fato, essas pessoas não teriam nem vez. Mas a gente vê muito isso acontecendo. A gente vê muitas pessoas que vieram de baixo e se tornaram alto nível. Então a gente precisa, primeiramente, antes de tudo, perder esta crença. Porque o que a pessoa que tu admira lá e que tu justifica que ela tem dinheiro, que não sei o que, o que ela tem em comum com a pessoa que veio de baixo? Autoconfiança. Quando a gente fala de autoconfiança, eu não tô falando somente da questão de que tu precisa saber falar, tu precisa ter um talento que tu saiba muito bem. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho pra mim, e muitas vezes a gente tem essa crença de que a gente não é capaz porque a gente não nasceu com talento. Quando na verdade a gente sabe que isso não é real, não é uma lei tu nascer com talento. Então, te resumindo, ser aquela garota ou aquele garoto é muito fácil, desde que não haja desculpas. É simples, sem desculpas. A gente não vai mais achar justificativa do porquê a fulano consegue e tu não, porquê que o fulano consegue e tu não. Não, a gente não vai mais utilizar isso. A gente vai unicamente olhar para a situação e dizer, nossa, eu posso tranquilamente fazer o que ela faz, ser quem ela é, mas sempre com a mentalidade de que vai fazer isso da forma da tua essência, porque uma pessoa é diferente da outra. Então a gente não precisa ter uma vida igual à da outra pessoa. A gente pode ter a nossa vida da forma que a gente quer. Então o objetivo desse vídeo é ensinar a tornar a tua vida do jeito que tu sempre sonhou. E o primeiro passo de tudo é a autoconfiança. Eu vou te contar um segredo. A única coisa que é preciso antes de tudo, antes de qualquer fator externo, antes de qualquer situação, qualquer questão, qualquer planejamento, é tu ter a ciência de que tu já se sente como a pessoa que tu quer te tornar. Vou ser mais específica. A primeira coisa que tu tem que pensar é como essa nova versão tua, ou atual, só reformada, como essa versão tua age, como ela pensa, como ela lida com as situações da vida dela, como determinadas circunstâncias, como tu gostaria que fosse a forma que tu lidasse com isso. Esse é o primeiro passo e ele é crucial, porque assim tu conhece a pessoa que tu quer te tornar, idealiza a pessoa que tu gostaria de se assemelhar, que tu te inspira, porque aqui a gente não vai utilizar uma pessoa que já existe, que tu quer ser essa pessoa, se não existe, tem pessoas que tu
te inspira para se tornar alguém melhor. Então, vamos seguir nessa linha de se basear. Tá, então tu vai pensar, se essa pessoa estivesse no meu lugar, como ela agiria? E assim tu vai ver que tem muitas diferenças de como é a forma que tu age, como é a forma que ela agiria. Então aí já vira uma chavezinha na tua cabeça de que as coisas elas não são somente dadas. A gente prefere dar essa desculpa de que ela teve mais oportunidade que eu porque a gente não quer se esforçar para melhorar. É simplesmente isso. É a primeira parte deste processo. Essa questão ela funciona muito porque o principal aqui pra gente cultivar a autoconfiança é adquirir o autoconceito. É de suma importância que a gente tenha um autoconceito de nós mesmos. Autoconceito de nós mesmos é bom, né? Mas que a gente tenha um autoconsciência, que a gente tenha ciência do que a gente é. Te adianto que vai ser muito mais fácil lidar com as coisas da vida quando tu te conhece o suficiente e quando tu sabe onde tu quer chegar. A partir do momento que tu criar essa pessoa que tu quer te tornar, tu vai verificar quais hábitos ela teria no dia a dia dela que tu não tem. Para pra pensar. A minha versão melhorada ou a minha nova versão, a minha melhor versão, acho que eu gosto bastante desse termo, a minha melhor versão, ela costuma acordar mais cedo, ela costuma se maquiar antes de trabalhar, ela nunca parece mal vestida, mal vestido, é tudo um autoconceito, porque tu não vai estar mudando de hábitos em prol de, porque o fulano lá do YouTube falou se eu acordasse mais cedo, tomasse um banho gelado, não, tu vai seguir pela linha de que eu estou fazendo isso para que eu me torne quem eu quero ser. Vocês acham que não funciona? Às vezes a gente tem a crença de, eu tô perdendo tempo. Não é perder de tempo, porque tu para pra pensar. Se tu tá tentando se tornar alguém melhor, tu vai pra algum lugar. Tu vai evoluir de alguma forma, tu vai tirar proveito disso. Agora, se tu se mantém onde tu tá, com as mesmas crenças, com os mesmos hábitos que não são tão saudáveis, tu vai olhar lá pra frente, tu vai estar no mesmo lugar. Simplesmente tu escolher entre estar num lugar agora e subir na tua vida, ou tu estar num lugar agora e seguir na mesma linha. É um raciocínio simples que a gente só precisa botar na nossa cabeça. Isso serve muito como motivação para se tornar a pessoa que a gente quer ser, a pessoa que a gente vê nas internets. Que a gente vê na internet e quer se tornar. Então, assim, por experiência própria, obviamente tem os prós de se tornar a tua melhor versão, mas tem outra questão. Eu sempre gosto de adiantar para que tu não sinta isso tanto, que é o fato das pessoas reagirem aos teus atos. A primeira vez que tu vai dizer não pra ir numa festa que tu costumava ir, que tu acha que a tua nova versão não se encaixa nessa festa. As pessoas, elas vão reagir. Elas não sabem o que tá passando na tua cabeça e quando tu tentar verbalizar isso, vai parecer tosco. Então, muitas vezes, o que eu fazia? Hoje não. Hoje eu não consigo fazer tal coisa. Hoje eu não vou comer tal coisa, obrigado. Isso torna as coisas mais leves e não dá margem pra perguntas. Simplesmente só não quer fazer isso hoje. E conforme o tempo for passando, vai ser mais fácil tu só dizer eu não quero fazer isso. Ou vai chegar um momento que a pessoa, ela não vai mais ficar te azedando. Ou ela vai chegar e vai dizer assim, tá acontecendo alguma coisa que tu não tá mais fazendo tal coisa. E tu simplesmente pode dizer, não, eu só não sinto mais vontade. Olha que fácil. Então, assim, lembra que isso é pra ti. Isso engloba a questão de achar que tu sempre tem que agradar todo mundo, fazer o que todo mundo quer. Não é bem assim que funciona e ninguém vai virar as costas pra ti. E se virar, é porque não era amizade. Não era uma amizade pra ti. Então, por experiência própria, muitas pessoas vão reagir a essas situações. Elas vão reagir à tua mudança. E o que cabe a ti é somente se tu é o tipo de pessoa que dá justificativa, só diz que tu não quer fazer aquilo ali hoje. Poupa tempo. E outra que ninguém precisa dar pitaco no que tu tá fazendo, porque tu tá focado em se tornar alguém melhor. Então, assim, opiniões exteriores a gente deleta, não interessa pra gente. A gente não quer escutar o que o outro tem a dizer, porque muitas vezes vai ser um feedback negativo porque tu não tá atendendo o que a pessoa esperava que tu atenderia. Mas a gente tem que lembrar que a gente não tá aqui pra suprir expectativa de ninguém. Porque em algum momento da tua vida, alguma pessoa, se ela ainda não fez isso, ela vai te mostrar que ninguém atende às nossas expectativas. E tá tudo certo, não é motivo pra esquentar a cabeça. Foco aqui é o teu autocuidado, é tu e tudo que tu faz pra ti. Então, opiniões exteriores ficam no externo. Bom, depois de tudo isso aqui que eu falei aqui pra vocês, eu espero muito que vocês consigam pôr em prática. São passos bem tranquilos, então apenas repassando. Os passos principais pra tu te encaminhar pra se tornar a pessoa que tu quer se tornar, porque tu é capaz. Não tem nada que possa impedir. Muitas pessoas, elas simplesmente se tornaram o que elas são, porque elas simplesmente deixaram o medo um pouquinho de lado e fizeram. O importante é fazer. Desde que tu decida que tu quer fazer, vai ser muito mais fácil tu te tornar a tua melhor versão e a versão que tu quer. Então vamos listar aqui. Primeiro, pensa na pessoa que tu quer te tornar. E quando eu digo para e pensa, é pensar. Pode pegar até um papel, anotar no telefone. Mas assim, tem em mente. E tipo assim, pensa exterior a ti. Tipo assim, nossa, a minha idealização de pessoa maravilhosa, assim, como eu queria ser. Pega o papel e escreve.
Tudo. Ah, forma de se vestir, forma de falar, o que que ela não fala, o que que ela fala, quais assuntos que ela gosta. E a partir daí vai ter a perfeita noção de como tu poderia se tornar, porque ali já te entrega. Tu já sabe ali o que que tu precisa fazer. Porque muitas coisas ali não vão bater com o que tu faz atualmente. A parte mais difícil é a questão dos hábitos. Mas eu vou gravar um vídeo nas próximas semanas falando sobre isso. Eu tô lendo o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Eu recomendo esse livro, então, se vocês tiverem com essa questão meio encucada de como adquirir novos hábitos, é um dos melhores livros que eu estou lendo para desenvolver esses hábitos saudáveis. Então, se vocês quiserem ler esse livro, mais pra frente eu quero trazer um vídeo falando sobre. Mas enfim, tu tem ali a lista, texto, né, como tu preferir escrever, da pessoa que tu quer te tornar. A partir daí a gente tem então a questão de pôr em prática, quando tu pensar que nossa, tu vai fazer tal coisa. Pensa, na horinha, a pessoa que eu quero me tornar, ela faria isso? E vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo. Assim, ó, eu consigo afirmar pra vocês que a partir do momento que tu começar a se pôr no lugar da pessoa que tu quer te tornar e não da pessoa atual que tu é e que tu talvez esteja infeliz, vai ser muito mais fácil. Vai criar esse hábito de sempre pensar primeiro o que a tua melhor versão faria. Tu vai ver automaticamente que as pessoas que tu gostaria que chegassem mais perto de ti, tu vai atrair esse tipo de pessoa. Tu vai te tornar alguém autossuficiente. Isso engloba muitas questões. E é igual que eu falei no começo. Quando a gente para pra pensar, por que eu sempre encontro alguma justificativa pra pessoa ter o que eu não tenho? Todo mundo pode conquistar isso de alguma forma. Quando, na verdade, como eu falei no começo, pessoas de baixo sobem. Não são só as pessoas que já estão lá em cima que sobem. Porque se fosse assim, a vida seria muito chata. Então coloca na tua mente, a prosperidade é pra todos que estiverem dispostos. Não tem classe, não tem padrão, tem dedicação. E com essa aqui, então, eu encerro esse vídeo. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Eu espero muito que vocês tenham, de fato, uma mudança positiva com essa minha contribuição, porque eu tô baseando na minha experiência, que hoje eu sou muito mais feliz, eu tenho uma qualidade muito melhor de vida, porque eu foquei em me tornar a pessoa que eu queria ser, não ser mais o que eu já era. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vocês podem me seguir também no meu TikTok e no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição. Semana que vem haverá mais vídeos. Vai me fazer muito feliz vocês se inscreverem, porque eu quero muito fazer esse projeto acontecer, eu quero muito fazer esse projeto dar certo. Comentem aí, caso tenha virado alguma chavezinha aí na cabeça de vocês. É sempre legal saber, porque assim a gente tem noção de que a gente tá no caminho certo, né? Até a próxima, um beijo!